Não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Esse é um versículo, que muitos pastores hoje em dia, principalmente de igrejas menores, eles utilizam, para dizer que os fiéis não podem deixar a igreja. Agora vamos ver como tudo começou. A igreja começa no século IV com a Igreja Católica, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial. Então surge como instituição a Igreja Católica. Não estou falando da Igreja primitiva, estou falando da Igreja Católica. Não coloquei aqui o cisma do Oriente da Igreja Ortodoxa, até porque não daria tempo e não seria necessário. Mas a partir da Igreja Católica surgiu a Igreja Luterana em 1517 com a revolta de Martinho Lutero, com as 13 teses de Lutero. Surge então uma nova ramificação, uma nova congregação que saiu da Igreja Católica, a Luterana. A partir da Igreja Luterana também saiu a Igreja Batista. Se bem que os luteranos os batistas já vinham desde a época de Lutero, mas depois oficialmente eles acabaram se separando e surgiu a Igreja Batista, ou seja, uma congregação que saiu da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A Igreja Presbiteriana foi fundada por Calvino. Não se sabe exatamente o ano exato, mas Calvino viveu de 1509 a 564, a partir da Igreja Luterana. Calvino interpretou a Bíblia do seu jeito, então começou a surgir uma outra congregação, a congregação presbiteriana. Na mesma época também começou a surgir uma outra congregação, a arminiana, ou seja, é o arminismo, que veio de Armínio, correto? Essas duas congregações, presbiteriano e arminismo, saíram da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A partir da Igreja Católica também, em 1534, surgiu a congregação anglicana, quando o rei Henrique VII proclamou uma igreja. Ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a congregação anglicana. Então a congregação anglicana surgiu saindo da congregação católica. Já no século XVIII surgiu a congregação metodista. A congregação metodista surgiu saindo da congregação anglicana, que saiu da congregação católica. Em 1911 foi fundada a primeira congregação pentecostal, a Assembleia de Deus, que abriu um leque para várias denominações pentecostais, surgindo já saindo da igreja metodista. Uma pessoa se revoltou com alguma coisa da igreja metodista ou não concordou com algo, saiu desta congregação e formou a congregação pentecostal. Um ano antes, em 1910, tinha sido formada, sem surgir de nenhuma dessas outras, a Congregação Cristã do Brasil, que foi formada por italianos, ok? A partir da Assembleia de Deus e dos pentecostais começaram a surgir outras congregações. Cada um que não concordava com uma coisa saía e formava a sua própria congregação. Aí em 62 surgiu a congregação Deus é Amor. Em 1977, o Edir Macedo funda a Igreja Universal, que já saiu dessa congregação pentecostal. Os bispos, a bispa Sônia e o bispo Hernandes fundam a Renascer e o cunhado do Edir Macedo funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Recentemente, saindo da Igreja Universal, o apóstolo Valdomiro fundou a Igreja Mundial. Ou seja, essas três congregações, a Renascer, a Internacional e a Mundial, são três congregações que deixaram a congregação da Igreja Universal, que saiu da outra congregação, que saiu de outra. E hoje em dia, muitas pessoas revoltadas com essas igrejas começam a fundar as suas igrejas. E aí começa a surgir várias igrejas diferentes e um leque de denominações diferentes. Aqui eu coloquei Igreja X, que é só um exemplo para poder ilustrar, que cada igrejinha dessa gerou um monte de igreja X, pessoas que saíram de uma congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra, que saiu de outra e assim por diante. Aí chega um pastorzinho de uma igreja X, compra uma Ferreira de Almeida, funda uma igreja e fala assim para o fiel: irmão, você não pode sair da igreja, você não pode deixar a congregação, porque Paulo falou aqui em Hebreus, não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Peraí, mas o pastor dessa congregação, ele já saiu da outra congregação da Igreja Mundial, que saiu da Igreja Universal, que saiu da Igreja Deus e Amor, que saiu da Assembleia de Deus, que saiu da congregação metodista, chega a dar até um trava-língua, que saiu da Igreja Anglicana, que saiu da Igreja Católica no século IV. Então chega a ser até uma piada, as pessoas usarem esse versículo aqui para dizer isso: não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Mas espera aí, a congregação que eles estão seguindo já não é uma congregação que saiu de outra, que saiu de outra, que saiu de outra? Será que é mesmo da congregação X, ali da esquinazinha, que o apóstolo está falando aqui em Hebreus 10, 25?